Santos Dumont foi uma figura ímpar, gigantesca, talvez o grande gênio brasileiro e, com certeza, o primeiro de projeção internacional e pai da aviação. Essa história é a história de um cara que realizou um dos sonhos mais antigos da humanidade. Quando o ser humano percebeu o pássaro voando, ele teve o desejo de voar. Essa minissérie do Santos Dumont se encaixa perfeitamente naquilo que a gente quer fazer, de encontrar uma história que está querendo ser contada há 120 anos. Il est fou, complètement fou. Pour qu'il se prend, ce Brésilien? Je lui avais dit. Je lui avais dit. Santos Dumont é a nova minissérie exclusiva da HBO. São 6 episódios de 1 hora, dirigidos pelo Fernando Aquarone e pelo Estevão Chavato, em que a gente conta toda a história dessa figura que é muito conhecida internacionalmente, mas o bacana é que a gente traz vários detalhes e várias coisas da vida dele que a maior parte das pessoas não conhece. Mon colonel, le ballon du Brésilien a disparu direction sud-est. Merde. Santos Dumont, embora o nome seja conhecido, né? É nome de aeroporto, é nome de praça, é nome de rua, é nome de escola. A figura do Santos Dumont é muito desconhecida. Allô, petit Santos, le grand inventeur du petit Brésil. Bravo! Bravo! Nosso conhecimento se limita ao 14 bis, e é essa parte que a gente também quer mostrar um pouco, né? O que veio antes do 14 bis e o que veio depois do 14 bis. Meu ponto de vista é um ponto de vista brasileiro e um ponto de vista do Santos Dumont. Seria muito fácil se eu fizesse ele oposição aos franceses, ou ele oposição aos irmãos Wright, ou enfim, qualquer coisa assim. E dar um pouco mais do ambiente, do pensamento dele, de como ele via as coisas, como é que ele vivia esses dramas e como é que era a personalidade dele. A relação que ele tinha com a família, quem eram as pessoas que andavam com ele em Paris. A gente traz os mecânicos que trabalhavam com ele, que são incríveis. Bravo. Je vais payer le double pour la compétence et l'engagement. Nuno? Chapin. Et le Moulin Rouge ouvre à quelle heure, patron? C'est dimanche aujourd'hui, Chapin. Tu n'as pas de famille? A nossa história, ela mostra um inventor compulsivo. Antes de um aviador, pai da aviação, ele é um inventor. Seja aeronaves, seja canhão salva-vidas, que lançava colete salva-vidas para os náufragos na Primeira Guerra. Un ballon cylindrique. Rien de plus simple. J'ai déjà fait les calculs. Si j'ai bien compris, un moteur à explosion sous un ballon rempli d'hydrogène? Exactement, vous avez tout compris. Quando ele desenhou a Casa Encantada em Petrópolis, ele fez várias coisas interessantes, como a famosa escada que você só pode começar a andar com o pé direito. Ele criou o chuveiro com água quente. A gente foca muito nos aviões, né? Mas o que ele fez antes talvez tenha sido até mais importante, né? Ele foi o primeiro a dirigir uma navegação aérea, né? Antes dele, o balão ele só subia e descia. Você controlava a altura, mas jamais a direção. A gente vai descobrindo a cada dia as novas coisas que foi ele que inventou. Por exemplo, a porta de correr foi ele que inventou. O relógio de pulso não foi ele que inventou, porque já existia como uma joia feminina, mas ele que popularizou o uso masculino do relógio de pulso. Eu vou agora fazer uma ceninha para uma série do Santos Dumont. E eu vou ser Louis Cartier apenas, tá? Desculpa. D'après ce que vous me disiez, il vous faut voir l'heure sans lâcher les mains, correct? Correct. Très bien. J'ai préparé une chose de très spéciale pour vous. Je vous présente le modèle Santos Dumont. 1, 2, 3 e já!
passou. Se me perguntar, de todos os efeitos especiais, de construção dos dirigíveis, dos balões, para mim a maior preocupação era encontrar o Santos Dumont, ou no caso, os Santos Dumont. Então a gente tem 3 atores fazendo o Santos Dumont. Ok, ensaiado, ação. Nós estamos há mais de um ano fazendo o teste de elenco. Passamos por vários Santos Dumont até chegar no Zappa e chegar no Gavronski e chegar no Guilherme também, que faz o papel dele pequeno. Passarinho voa, cobra voa, homem voa. Homem não voa, não. Homem voa, sim. Vocês nunca leram os livros de Júlio Verne? Que isso? Volta aqui! A infância do Santos Dumont é interessante porque estava tudo lá, pulsando a vontade, a ideia dele de voar, a inventividade, a paixão pela mecânica. Ele metia a mão na massa, ele ia para cima. A fazenda, a infância deu para ele uma vivência muito diferente. Pai, o senhor conhece a brincadeira do passarinho voa? Essa é do meu tempo. Quando perguntavam se o homem voava? Ninguém levantava o dedo. Menos eu. Eu ainda acredito que o homem vai conseguir voar. Eu sempre levanto o dedo e nunca aceito o castigo. Castigo acompanha o desejo de voar. Ou você não se lembra do mito de Ícaro? Foi uma honra pra mim fazer o Santos Dumont. Eu sabia que ele tinha criado um avião, que o primeiro avião foi o 14 bis. Daí, na preparação de elenco, eu conheci também os livros que ele gostava, que era do Júlio Verne. Cara, livros incríveis. O João Pedro Zappa, que é um ator incrível, faz ele da adolescência até a meia-idade. É uma responsabilidade muito grande que eu sinto de fazer o Santos Dumont, por ele ser uma figura tão icônica, né? A nossa terceira fase é uma época muito dura para ele. Porque ele perdeu todo o reconhecimento das suas façanhas, perdeu inclusive o posto de primeiro homem a voar. Ele começou a ficar doente com esclerose múltipla, então perdia o vigor físico também. Lhe apresento o projeto Ícaro. A solução para o sonho mais antigo da raça humana. A saúde já não corresponde e, ao mesmo tempo, um homem que ainda está muito potente com o seu conhecimento, com a sua sagacidade do viver. Em nome da humanidade e da aviação, meus agradecimentos. Ele representa essa necessidade da gente ainda estar atuante mesmo quando o mundo já tenha nos aposentado. Eu já fiz mais de 200 voos em balões esféricos, em todos o princípio é o mesmo. O sistema de válvulas e contrapesos consiste basicamente em abrir o gás para o balão descer. Mas se você quiser fazer o balão subir, basta perder lastro. O Zappa foi um achado, não só ele era profundamente parecido fisicamente com ele, tinha essa mesma figura longilínea, e ele vestia as roupas do Santos Dumont de maneira perfeita. Mais de 60% da série é falada em francês, durante o período em que o Santos Dumont vivia na França. Porque senão as pessoas falariam francês, português, assim, com sotaque francês. Né? Fica um pouco difícil, não? E o curioso é que o João Pedro Zappa não falava francês quando ele foi escolhido. Exiger être examiné avec la vérité. Eu fui fazer o teste no Rio, estudei bem o texto em francês e aí mandei ver. Modestement, j'ai obtenu de bons résultats. O Estevão me ligou, dizendo assim, e aí, bora voar? Eu, às vezes, olho para o monitor e eu fico muito impressionado com um olhar, com uma atuação, com um jeito que parece que eu estou vendo o próprio Santos Dumont. Eu não saio do personagem. Eu sou desses atores que eu não saio do personagem. A gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. É o ator certo, no momento certo. Monsieur Santos Dumont. Aida de Acosta. Enchantée. Enchanté, mademoiselle d'Acosta. Vous êtes d'origine espagnole? Oui. Mère espagnole et père cubain. Mais je suis née aux États-Unis. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas ao mesmo tempo, enquanto eu pesquisava sobre ela, eu senti que eu já conhecia. Vous voulez être un pionnier. Alors,
Nous serons pionniers ensemble. Voici la première dame à voler sur un dirigeable. Un dirigeable de Santos Dumont. Quem nunca, com 19 anos, um mundo pela frente, querendo conhecer o que não conhecia e querendo alçar voos maiores, no caso dela, literalmente, né? Enfim, não era difícil se apaixonar por Santos Dumont. E este é meu amigo, Sam. Enchanté, mademoiselle. Moi de même. Mais pourquoi ne pas parler français? Por ele? Não. A sensibilidade de um artista dispensa palavras. Verdade? Bon, je crois que ça va, là. Mais moi, je connais, j'admire beaucoup le trait du grand Sam. À votre disposition, mademoiselle. S'il vous plaît. O Sam, ele é um artista. Desde muito novo tem essa aptidão pelo desenho. Começou a ficar famoso em Paris. Tinha influência, porque todo mundo queria ser desenhado por ele. Je t'ai dit que j'avais beaucoup de choses à faire. Tu t'es un petit peu trompé de la proportion? Foi aí em Paris que ele conheceu o Santos. Daí nasceu uma amizade entre os dois. Se encontravam muito no Maxims, né, que é o local badalado da época. Agora, enfim, minha casa nova está completa, minha irmã querida. Meu amor. Meu sobrinho. Rapaz, você não para de crescer, não? O senhor quer passar o seu tio, é isso? Quando a gente foi estudar essa parte familiar, a gente notou que tinha muita coisa escrita sobre o Santos Dumont, sobre o trabalho dele, mas não sobre a relação familiar. Então, a Virgínia, ela me dava muito espaço para criar alguma coisa. Ótimo. Quando for inaugurar, não me chame. O que eu tinha que era muito importante é a relação dela com ele, que parece ser a irmã que sempre esteve junto dele, que acompanhou a carreira dele, que estava sempre com ele nos momentos importantes. Até quando vai contar com a sorte, Alberto? Até eu ter o comando completo do voo. Aliás, eu já tenho quase todos os cálculos e medidas para o motor perfeito. Falta o quê, então? Falta a autorização do mestre Lachambre. Ele é muito teimoso. Ele. Era ele que realizava, concretizava as ideias do Santos Dumont. Era o Lachambre, porque tinha o galpão, tinha a estrutura, tinha a responsabilidade aussi. Monsieur Lachambre, voyez mon matériel. Le moteur, corde de piano et hélice. Hein? Un ballon en forme de cigare. Eh bien, il ne reste plus qu'à l'allumer. Santos Dumont não era um patrão normal, não era uma pessoa da elite descolada daquilo que era o senso comum e os trabalhadores. Ele cresceu numa fazenda, ele viu os trabalhadores do pai, ele sempre se relacionou. A ligação com o Nuno vem muito de uma parte pessoal que ele se identifica muito. Vas-y, pleure. C'est le meilleur travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, hein? Ne te fais pas d'illusions sur le succès. Monsieur Santos Dumont est un insatisfait chronique. Il faut toujours se préparer au petit réglages. Formamos uma dupla, belga e português. Chapin e Nuno. Nono. Aí, agora eu já posso usar isso. E a gente vai falar do Albert Chapin. Excusez-moi. C'est un moment très délicat. Ele saca rapidamente que esse homem tem alguma coisa diferente e interessa, instiga ele. É uma pessoa, um aventureiro, interessada. Ele tem um fascínio, eu acho, por Santos Dumont. Tem um respeito. Merci de vous inquiéter, mais j'ai bien étudié tous les détails. Un dirigeable est différent d'un ballon ordinaire. En me propulsant avec le vent, je cours le risque d'aller trop vite et de me jeter sur les arbres. Dans le ciel de France, la responsabilité majeure me revient. Chapin, on tourne. Oui, patron. O Chevalier é uma mistura de muitos personagens. É o ministro de guerra de França, um senhor com muito poder, que se opõe às loucuras que Santos faz. Ele pega sempre os prêmios que ele gostaria que os franceses ganhassem.
C'est ridicule. J'ai bien vu mon temps. Cela a été de 29 minutes et 30 secondes. Nous avons arrêté de mesurer dès que vous avez posé le dirigeable. Mais vous n'auriez pas dû. Vous auriez dû arrêter de mesurer au moment où j'ai traversé la ligne d'arrivée. Monsieur Dumont, qui êtes-vous pour juger ainsi ma méthodologie? É uma das séries mais complexas já feitas no Brasil. São 4 línguas envolvidas, francês, português, espanhol, inglês. É de época, é em Paris e tem coisas voando pelos ares. Fazer uma biografia requer um apuro histórico, mas a gente se dedicou muito a entender aquele momento, comia-se isso, agia-se assim, o que se bebia no Maxims, como é que as mulheres se comportavam, como seria o Santos Dumont. A gente também fez uma pesquisa muito grande na parte de direção de arte. Acho que mais do que o desafio, assim, também de fazer uma coisa de época, eu acho que tem um desafio de tentar retratar o olhar do Santos Dumont, né? Como é que a gente vai contar esse cara que via o que não estava ali? Uma pessoa que cria coisas como ele criou, tá vendo o impossível, tá vendo o que ninguém tá vendo, né? Mãe, deixa eu usar salto igual a você? Você explica. Meu sobrinho, você tem razão, são estruturas parecidas, mas têm funções completamente diferentes. O da sua mãe é para aparecer. O meu é para esconder. Porque, por exemplo, o apartamento do Santos Dumont em Paris tem algumas poucas boas fotos. Então tinha assim um papel de parede que aparece em uma foto específica dele sentado na sua mesa de trabalho. É super extravagante. E aí a gente conseguiu, né, com o nosso designer gráfico, redesenhar o papel e produzir esse papel. E ainda tem a gola, que baixinha assim, igual gola de padre, o corpo diminui. Agora, quando você estica o colarinho, o tamanho é relativo, meu sobrinho. Tio, você é inventor ou é um mágico? A gente encontrou no Rio de Janeiro vários locais que tinham salas, palácios, que funcionavam perfeitamente. Chegamos a filmar também numa base aérea no Rio de Janeiro fantástica, que tinha um hangar espetacular que tinha sido construído nos anos 20. A gente apostou muito em recriar, tentando ser o mais fiel e transportar o espectador para aquela época. Eu faço o Santos Dumont dos 16 aos 41 anos de idade. Eu tenho 29. Então a gente tem 4 fases de caracterização. Dos 16 aos 18 é sem bigode, as roupas são outras. É um trabalho de equipe mesmo, né? Nesse sentido da maquiagem com o figurino e comigo. Tá pronto. Uma salva de palmas para você. Eu tinha o grande desafio de fazer a Belle Époque em Paris, com personagens da alta aristocracia francesa. Então eu fiz uma seleção de várias fotografias das pessoas que frequentavam o aeródromo em Paris, fotografias do Maxims, como as pessoas se vestiam, para entender toda a indumentária da época. É encantador você entrar no set, ver o cenário, você com aquele figurino muda tudo. De construção de figurino, eu diria que eu tenha construído uns 400 figurinos. Olha quem tá aqui, nosso amigo da HBO. Construir época exige tempo, exige profissionais específicos que saibam construir essa época. Extra, extra, c'est le journal La Vie. Vini, Vini. O Santos Dumont, especificamente, são 3 atores que têm que fazer um link de figuras, aproximar sobrancelhas, ver a proximidade do nariz, de conformação física mesmo. Você tem que ter muito cuidado, porque essas mudanças são sutis, mas eu tenho que colocar um cabelinho a mais, tirar um cabelinho mais para trás, apresentar um pouco mais de calvície, menos calvície. A maquiagem ajuda com os símbolos de passagem para ajudar esse reforço de idade. Havia uma variedade muito grande de barbas e bigodes. Então essa caracterização imensa me ajudou a me distanciar de mim como Miguel e me aproximar dessa época, desse lugar, do personagem. Il arrive, Chabat! On a gagné! Il arrive, Chabat! Vive la France! Vive le Brésil! Quando você coloca, sabe, quando corta o cabelo, bota pra trás, faz aquele Santos Dumont, bota o bigode, aí coloca aquele figurino assim, você começa a se reconhecer de uma forma diferente, né? On y va!
maior desafio para a gente foi reproduzir todos os voos do Santos Dumont. Ação, isso começou a acelerar, começou a voar, ganhou altura um pouco e pousou. Algumas coisas a gente construiu a base, né? Construiu a estrutura, que era içada por alguns guindastes e depois fez na pós dirigíveis. O Estevão descobriu, fanático para o Santos Dumont, que tinha um 14 bis, tamanho real, uma réplica que ele tinha construído e que levantava voo. E se tinha alguma dúvida de que o 14 bis podia voar e voou de verdade, a evidência da construção do que o Calaça fez é fantástica. Aqui a gente está tendo uma aula, um intensivo de 14 bis, com Zappa e Alain Calaça. Vê se pode, uma coisa legal. O Alain Calaça, ele é a única pessoa no mundo que sabe pilotar um 14 bis, é a única pessoa que sabe projetar um 14 bis. Para aprender a construir o 14 bis, eu tive que ir muito fundo na vida e obra dele, porque ele não deixou projetos. Esse 14 bis que eu construí tem aí 99% de originalidade, como foi feito o 14 bis de 1906. Jogou elas para trás, elas ficam cruzadas aqui em você. O Zappa, ele é muito importante, né? Bota ele em cima do 14 bis, bota o Zappa em cima do... Tá, o que eu faço? Como é que isso daqui funciona? O Zappa, de fato, ele aprendeu a mexer no 14 bis, né? A taxiar, é tudo ele fazendo. E foi construído também para esta série o Demoiselle, nas mesmas medidas, os mesmos materiais, como foi o Demoiselle de 1909. Esse projeto não seria possível sem a presença dele. Eu acho que esse projeto se encaixa naquilo que a gente quer realmente fazer na HBO, que é contar uma história que nunca foi contada. Vai deixar você emocionalmente engajado. Tu es une source d'inspiration pour tous les artistes. Bravo. Esse trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho que ele está mostrando por trás como que foi a vida e obra do Santos Dumont, trazendo a genialidade dele. Isso nunca tinha sido mostrado. Assim, acho que tá legal, assim. Desta forma, eu acho que vai ficar muito claro para o mundo a pessoa, a vida e a obra de Alberto Santos Dumont. Santé. 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 Acho que é a primeira grande série que eu tô fazendo. Bonjour, monsieur Dumont. Bonjour. Belle journée pour voler, non? Excellent. Por ser na HBO, eu acho maravilhoso. Estou muito feliz. Esta série da HBO. Eu acho que a HBO era o lugar perfeito para que isso pudesse acontecer, porque a gente trabalha de uma maneira mais artesanal e não ter limitação nem de tempo, nem de recursos, de realmente trazer para o projeto o que ele precisa para que a história seja contada da melhor maneira possível. Se amava e se conhecia, vai terminar amando para sempre o Santos Dumont. Isso é o mais importante, resgatar da história personagens que ainda têm muito para dar. Para mim, ele foi um patriota, um sonhador, um visionário e, acima de tudo, uma pessoa que não se contentava com o impossível. Fingi que eu gosto dele. É esse tipo de história que o ser humano precisa saber. A importância do sonho na sociedade. O senhor é um herói. Eu gosto mesmo quando estou entre as nuvens. Para mim, Santos Dumont foi um visionário. Foi um cara que tinha amor pela humanidade, eu acho, né? Ele não criou só para ele. Ele criou o avião para o mundo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um Santos Dumont que as pessoas vão entender, vão reconhecer e vão admirar. O que mais me surpreende no Santos Dumont é que quanto mais a gente pesquisa a respeito dele, mais a gente descobre que a gente não sabe de nada. A gente não consegue juntar em 6 horas a vida toda dele. Então tem muito mais a ser descoberto. E eu espero que essa série, ela cause uma curiosidade nas pessoas para pesquisarem por conta própria. Gostou? Gostou? Você gostou? Nota 10. Não perca.